Hoje eu vou te falar 7 hábitos e truques que eu aprendi ao longo dos anos aprendendo idiomas que eu gostaria de ter conhecido antes. E aí, aqui é o Eli, bem-vindo ragazzi ancora una volta. E se você já se sentiu desmotivado alguma vez para aprender o idioma, desistiu ou quase desistiu, preste muita atenção porque hoje eu vou te falar os 7 hábitos e truques que eu aprendi ao longo dos anos aprendendo vários idiomas que eu sim, com certeza eu gostaria de ter aprendido isso muito antes, que seria, economizaria muito do meu tempo. Bom, o primeiro deles é o seguinte, você tem que ter um objetivo claro. Geralmente quando a gente começa a aprender idiomas, esse é um grande erro da maioria das pessoas, eu quero ficar fluente. Primeiro que fluente não é algo que você pode definir, porque é muito difícil você definir quem é ou não fluente. Eu costumo usar a definição de fluência do dicionário de Oxford, que é a capacidade de você falar grande parte das coisas que você quer com relativo pouco esforço e também ouvi-las. Só que o problema é que para você chegar num nível desse aí é realmente complicado. Quando você diz que chegou lá, né? Quando você diz que chegou na fluência. Então o que eu faço é, geralmente, eu estabeleço uma missão. E quando você pensa em termos de missão, esse é um hábito ótimo que eu desenvolvi, você pensa que você tem que ir completando ela aos pedaços, aos pouquinhos, para chegar em um objetivo totalmente concreto e específico. O meu geralmente como eu fiz para o italiano em 6 meses, você pode ver no vídeo que eu fiz aqui em cima, de falar pelo menos meia ou 1 hora com o nativo no final de um período determinado de tempo. Eu fiz isso para o italiano e deixei tudo registrado para você dar uma olhada aí. O segundo é não ficar se culpando se você perder um dia. Geralmente assim, as pessoas que começam a aprender o idioma, ou das duas uma, ou ela pula um monte de dia e não tá nem aí, ou ela pula um dia e acha que sim, vai acabar, todo o progresso dela foi embora. Relaxa, cara, aprender um idioma sobretudo você, se divertir com isso. Isso é um hábito muito importante que você tem que ter. Outro é você ser capaz de tornar o aprendizado de idiomas um jogo. Eu não sei você, mas eu sempre gostei de RPG. Assim, joguei Ragnarok, joguei até Tibia, joguei Mu, joguei de tudo que você pode imaginar de RPG aí, eu joguei. E o que acontece é o seguinte, eu transformo o aprendizado de idiomas através de como se fosse um jogo, sabe? Eu vou devagarinho, digamos assim, evoluindo as minhas habilidades. Eu também uso um ótimo aplicativo, o Abdica. Eu vou deixar o link recomendado para você lá embaixo na descrição, mas ele é basicamente um método que você vai assim acompanhando os seus hábitos e as suas tarefas diárias através de como se fosse uma plataforma de jogo, é bem maneiro. Alguma coisa que me sabotava muito também não era só o esforço que eu tinha que desenvolver para aprender um idioma, não. Às vezes eu via que eu mesmo estava me sabotando. Então, se você quer realmente passar agora a aprender idiomas de uma maneira muito mais eficiente, apaixonado pelo idioma, o que eu vou te falar agora, assim, muda o jogo. Outro hábito é simplifique os métodos. Assim, não adianta você selecionar todos os aplicativos que tem por aí, usar tudo quanto é livro, comprar 1 milhão de cursinho, fazer 20 mil aulas lá no iTalk com vários professores diferentes. Você tem que simplificar e manter o básico. Porque se você faz isso, você evita aquela, o síndrome do fetichismo da mercadoria, né? De você comprar um monte de livro, comprar um monte de coisa e acabar não usando nada, deixar tudo meio jogado por aí. Então, se você simplifica e usa os métodos mais, digamos assim, os mais cirúrgicos e os mais eficientes, isso te ajuda demais. Uma outra dica também, ainda com relação à simplificação de métodos, você usar um método com relação ao objetivo que você quer. Por exemplo, se você está querendo falar mais com base na comunicação, de nada adianta você ficar aprendendo a escrever texto, sabe? Então, é bom você sempre pensar nessa ideia de qual é o seu objetivo e quais são os métodos que você está usando, porque às vezes as pessoas começam nesses cursinhos normais que você tem por aí na escola ou em algum outro canto e geralmente esse cursinho ele quer te levar numa proficiência mega ampla da língua, né? Você falar, escrever, escutar, enfim. E o que acontece é que, às vezes, você não quer isso, você quer mais a parte comunicativa, você quer viajar, ou você quer escrever alguma coisa numa prova. Então, se você simplifica usando os métodos cirúrgicos para o resultado que você deseja, isso te ajuda muito a não ficar perdendo tempo com coisa que não funciona para você. Não se esqueça de curtir esse vídeo aí, já se inscrever no canal, porque eu vou te falar mais um truquezinho que eu gosto demais. E ele aproveite a jornada, enjoy the ride.
O que significa isso? O James Clear, que é um grande autor de livro, ele escreveu Atomic Habits, Hábitos Atômicos. Ele diz que geralmente se a gente fica focando sempre no objetivo final, a gente perde muito. E por quê? Porque se a gente fica, sabe, sempre pensando, eu quero ficar fluente, eu quero isso, eu quero aquele outro, e não aproveita o caminho, a gente pode se frustrar muito, porque quando a gente não chega no objetivo final, isso faz com que, sabe, todo o nosso esforço vá por água abaixo. Mas se você aproveitar o caminho, isso te ajuda demais. Eu fiz um vídeo inteiro falando só sobre isso, sobre qual é o grande erro dos cursinhos de idiomas por aí, eu vou deixar recomendado aqui pra você. Mas segundo James Clear, a gente vê que os vencedores e aqueles que perdem, o cara que chega em primeiro e o segundo lugar, ambos eles tinham o mesmo objetivo, só que o que mudava era o sistema e o caminho que eles percorreram para chegar lá. Então, se você aproveita a caminhada, isso te ajuda bastante a não perder a motivação. Agora, não adianta você ter desenvolvido todos esses hábitos, esses truques que eu te falei agora, se você não desenvolver esse que eu vou te falar agora. Porque se você quer pensar no tempo ao invés dos resultados, eu fiz um vídeo sobre como você falar inglês em até 3 meses. Eu vou deixar esse vídeo no primeiro link aí da descrição. Eu tenho recebido, assim, várias pessoas me falando que está ajudando bastante aquele vídeo. E assim, eu fico muito feliz com isso. Se você quer, se esse é o seu objetivo, eu vou deixar no primeiro link aí da descrição. E esse é um outro hábito que eu desenvolvi, que é você pensar em termos de tempo e não de resultado. Se você tem que aproveitar a sua caminhada para falar um outro idioma, etc, para aprender, se você pensa em termos de tempo, por exemplo, hoje eu vou estudar 1 hora, hoje eu vou estudar 2, 3, você não fica comprometido, sabe, eu vou acabar aquele trem lá de espanhol, eu vou acabar aquele livro lá de espanhol, eu vou acabar de escutar aquela aula, eu vou fazer tantas aulas. Se você pensa em termos de tempo, quem se importa se você vai acabar hoje ou amanhã? Se você está devagarinho fazendo as coisas, isso te ajuda bastante a você aprender muito e, assim, evitar procrastinação, sabe? Porque se você pensa assim, cara, hoje eu vou fazer só 25 minutos desse negócio aqui, é a técnica chamada Pomodoro. O que acontece é que a maioria das pessoas consegue ficar focada por só 25 minutos, cara. Então, assim, geralmente isso ajuda você a perder aquele medo e ficar procrastinando. Um último seja uma pessoa aberta à crítica, sabe? Teachable. Em inglês se chama teachable. Que você pode ser ensinável, né? Ser teachable. O que acontece é que grande parte das pessoas que começam a aprender o idioma às vezes para porque recebe uma crítica aqui ou lá. E assim, eu vou te falar a sinceridade. No mundo de idiomas, se você comete qualquer erro, qualquer deslize, se você está com o teu idioma um pouco travado, etc., o povo vai cair matando em cima, vai falar que você não é fluente, vai falar isso, vai falar aquele outro. Só que você não pode se deixar abalar por isso, porque geralmente grande parte das pessoas nunca nem começa nem termina estudando um idioma. Então, bom, o que eu te falei aqui foi o seguinte: tenha objetivos claros, aproveite a jornada por enquanto que você está aprendendo esse idioma, torne ele um jogo, um desafio e simplifique os métodos. Eu tenho uma demanda para você porque eu desenvolvi ao longo de, sei lá, uns 8 anos aprendendo idiomas. Eu aprendi 5, mas porque eu não usava sempre o mesmo método, sabe? Eu cacei aí vários métodos de vários poliglotas, várias outras pessoas de escola, de cursinho, etc. E assim, eu fui filtrando e estudando os melhores e desenvolvi um método assim, muito bom que funciona para mim, se aprender idiomas em meses e não em anos. Eu tô pensando mais como eu vou colocar ele para vocês, mas eu tenho uma demanda para te fazer. Se fosse para você aprender, assim, uma habilidade para aprender qualquer tipo de idioma, o que você gostaria mais? Você preferiria um livro escrito com PDF, imagens, etc? Ou você preferiria algo em vídeo, em que eu fale, mostre, etc? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Outra dica que eu falei também é você aproveitar o caminho, você também pensar em termos de tempo e não você pensar em termos de resultado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir esse vídeo aí e se inscrever aqui no canal. E não se esquece também de ver aquele vídeo como você aprender inglês em 3 meses que eu te no primeiro link aí da descrição. Eu sou o Eli, eu fico por aqui e que Deus te abençoe.